Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula no canal do Professor Raul e na nossa aula de hoje nós vamos continuar falando sobre alguns erros comuns nas redes sociais. Atrás, traz com S ou traz com Z. Entenda a diferença e pare de cometer este erro. Então, vamos lá. Acompanhe comigo. Atrás é um advérbio de lugar. E sendo um advérbio de lugar, vai trazer para nós a ideia de lugar no qual o ser ou objeto se encontra. Neste caso, o objeto se encontra atrás. Vejamos aqui alguns exemplos. Ele vem atrás de mim. Segundo exemplo, está atrás da casa. José está atrás. Em todos os exemplos, vocês percebem que o objeto ou ser encontra-se atrás, certo? E aí uma coisa que vai ser determinante no uso da palavra atrás é a presença do verbo, tá, pessoal? Olha só. Antes da palavra atrás, você vai ter a presença de um verbo, certo? Ele vem atrás. No segundo exemplo, está atrás. E no terceiro exemplo, José está atrás. Vamos entender agora o uso da palavra trás. Trás, grafada com S e com acento agudo no A. Quando trata-se desse trás, refere a algo que está na parte posterior, ou seja, refere a algo que está atrás. Logo, entendemos que as duas palavras são sinônimas. Mas vamos tentar entender melhor. Este vocábulo sempre está precedido por preposição, formando uma locução adverbial de lugar. Formando o quê? Uma locução adverbial de lugar. Ao passo que a palavra atrás é um advérbio de lugar. Então, elas vão indicar basicamente a mesma coisa, certo? Vamos ver aqui alguns exemplos. Saia de trás. Ele olhou para trás. Quem está por trás disso tudo? Ficou por trás para se proteger. Então veja só, pessoal, a presença da preposição. Olha só. Saia de trás. Ele olhou para trás. Quem está por trás? E ficou por trás. Então vocês percebem aí a presença da preposição formando a locução adverbial de lugar. Todas as vezes que tivermos a palavra trás, grafada com S e acento agudo no A, antes dessa palavra nós vamos ter uma preposição. Sem dúvida nenhuma, pessoal, a maior confusão em relação ao uso destes três vocábulos está aqui, entre trás, grafada com S e acento agudo no A, e trás, grafada com Z e sem acento agudo no A. Mas preste atenção nisso aqui. Todas as vezes que você tiver trás com Z, está referindo ao verbo trazer. E quem traz, traz alguma coisa. Traz a caneta, traz o livro. Quem traz, traz alguma coisa. Então, traz é a conjugação do verbo trazer, certo? Ao passo que traz, grafada com acento agudo no A e S, refere a algo que está na parte posterior. Veja a diferença, tá? Então, traz é a conjugação do verbo trazer na terceira pessoa do singular, do modo indicativo, ou primeira pessoa do singular, do modo imperativo.
Professor, eu não gosto de verbo, não entendo muito bem verbo. Tá, tudo bem. Nós não vamos falar aqui sobre verbo, nós ainda vamos ter em algum momento, né, as nossas aulas sobre verbo. Mas vamos entender os exemplos. Olha só, José traz muitos livros. Veja que traz está referindo a trazer alguma coisa. O que José trouxe? Trouxe muitos livros, tá? Então, José traz muitos livros. Verbo trazer. Portanto, traz com Z. O que ele traz todos os dias naquela bolsa? O que ele traz todos os dias? Quer dizer, ele está trazendo alguma coisa naquela bolsa todos os dias. Então, de novo, verbo trazer. Há alguns anos atrás ou há alguns anos? Professor, qual o erro que há nisso aí? Basicamente a mesma ideia. Sim, pessoal, basicamente trata-se da mesma ideia. Mas preste atenção nisso aqui. Quando utilizamos o verbo haver, aqui dentro está contida a ideia de tempo decorrido, certo? E a palavra atrás vai trazer a mesma ideia. Então, o que isso nos diz? Diz que escrevemos duas vezes a mesma ideia. Isso é desnecessário. Estamos cometendo aqui um pleonasmo vicioso, ou uma redundância, como você quiser chamar, certo? Então, isso aqui está errado. Não se diz há alguns anos atrás, mas sim há alguns anos, correto? Onde ou aonde? Quantas vezes você já ficou na dúvida na hora de escrever uma destas duas palavras? Vamos entender aqui a diferença. Veja só, pessoal. A palavra onde é usada para se referir a um lugar, certo? Eu poderia dizer para vocês que onde tem o mesmo valor que em que lugar, em qual lugar, certo? Já a palavra aonde é a combinação da preposição a com o advérbio ou pronome onde. Mais algumas observações para que a gente não venha errar mais. Onde traz a ideia de algo que está parado, algo estático, certo? Referindo-se propriamente ao lugar ali onde a coisa, objeto ou ser se encontra. Já a palavra aonde vai trazer a ideia de movimento, certo? Vai trazer uma ideia de movimento. E além dessas informações, eu poderia dizer para vocês que aonde deve ser utilizada depois de verbos que são regidos pela preposição a, certo? Ou verbos que indicam movimento, tá bom? Vejamos aqui os exemplos. Onde estão os livros? Onde, que é o mesmo que em que lugar? Em que lugar estão os livros? Onde você está? Ou seja, em qual lugar ou em que lugar você está? Agora vejamos os próximos exemplos. Você vai aonde? Quem vai a algum lugar. Então observa que este verbo é regido pela preposição a. O verbo ir é regido pela preposição a. E também, pessoal, traz uma ideia de movimento, certo? Você vai aonde, tá? Trazendo aí uma ideia de movimento. Eu vou aonde você for. Então, observa aqui, mais uma vez, vai aonde? Vou aonde você for. Então, trazendo aí a ideia de movimento. Pessoal, aqui nós temos um erro muito comum, e eu não vou dizer que é apenas nas redes sociais. Isso acontece também na sala de aula e praticamente em todos os lugares.
a ausência de infinitivo. Professor, o que é ausência de infinitivo? Vamos direto aqui aos exemplos para que você possa entender. Olha só, hoje é comum nós encontrarmos frases escritas desse jeito. Vou dormir, terminado com i mesmo. Vou viaja, mas a intenção aqui é dizer vou viajar. Vou come, ao invés de dizer que vou comer, certo? Vai estuda, com a intenção de dizer vai estudar. E vamos viaja amanhã, com a intenção de dizer vamos viajar amanhã. Veja só, pessoal, aqui nós temos, em todos os casos, nós temos locução verbal, certo? Temos aqui a presença do verbo auxiliar e em todos os casos eu trabalhei com o verbo ir, mudando apenas, em alguns casos, a pessoa verbal. Vou dormir. Nesse caso está falando de quem? Da primeira pessoa. Eu vou dormir. Mas olha só, como trata-se de uma locução verbal, o verbo auxiliar ele vai ser flexionado, certo? Ele vai ser conjugado de acordo com a pessoa verbal em si. Mas o segundo verbo vai para o infinitivo, que é o verbo principal, certo? Aqui o verbo principal. Este verbo vai para o infinitivo, certo? Então, vou dormir, certo? A mesma coisa acontecendo, olha só, vou viaja, quem vai viajar? Eu vou, mas é eu vou viajar e não eu vou viaja, certo? Aqui também, vou comer, eu vou comer. Só é flexionado o verbo auxiliar. Tá bom, pessoal? O verbo principal fica na sua forma infinitiva. Vai estudar. Quem é que vai? Ele ou ela? Vai, já foi flexionado, olha aqui. Ele ou ela vai fazer o quê? Estudar, certo? Ele ou ela vai fazer o quê? Vai estudar. E aqui, vamos, falando de qual pessoa verbal? De nós, naturalmente. Nós vamos viajar. O verbo viajar fica aí na sua forma infinitiva, certo? Então, isso aqui simplesmente não existe.